Continuando então o nosso programa, a gente falava aí então do fato de Israel deter, né, de Deus ter colocado nas mãos do nosso povo de Israel a sua lei, as suas palavras, os seus ensinamentos, e que essa é uma razão pela qual nós temos que respeitar o nosso povo como nação sacerdotal. Mas continuando então, a gente mostrava aí Romanos, né, que fala da importância da circuncisão. E eu quero entrar num outro tema com vocês no nosso programa vindouro. Mas veja bem aqui no capítulo 2, aliás, o capítulo 3 de Romanos é uma continuação. A gente não deve entender que mudou o capítulo, mudou o assunto. Não, aqui não. O capítulo mudou, mas o assunto não mudou. Então, no capítulo 2 da carta aos Romanos, veja bem o que está escrito. Eu vou começar do versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Veja bem, eu sempre defendo que a gente deve viver aquilo que a gente prega. Se não der para viver o que a gente prega, o melhor é não pregar. Porque não é correto a gente ensinar, a gente vender uma imagem para os outros que a gente não vive, tá? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Então vem aqui uma reprovação, claro, de Paulo, que era judeu, fariseu, da classe mais zelosa do povo de Israel. Fariseu não quer dizer, muita gente não entende isso, que fariseu era a classe mais zelosa, né? O que aparece de ruim lá nos escritos da Brit Hadashah é o fariseu hipócrita, é o fariseu que não obedecia o que vivia. Paulo era então um fariseu zeloso e ele passa aqui a reprovar os seus companheiros, os seus irmãos, que ensinavam a Torá, mas não cumpriam. No versículo 23, então, ele diz o seguinte: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Tu que te glorias na Torá, desonras a Deus pela transgressão da Torá? Então, meus amigos, é muito importante que se viva aquilo que se ensina, tá? Vamos continuar a leitura. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, daqueles que pregam, mas não vivem. Agora, preste atenção no verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a Torá, a lei. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Veja bem. A circuncisão é proveitosa? É. Tem méritos? Tem. Não apenas de identificar uma pessoa como judia. Esse é o principal objetivo da circuncisão. Identificação da pessoa. Nem sempre uma pessoa, pelo fato dela ter a circuncisão, significa que ela está servindo a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Então veja bem, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a Torá. Está vendo? Se a gente guardar a Torá, a circuncisão é proveitosa para o nosso povo, para o judeu, se ele cumpre a Torá. Mas, se tu és transgressor da Torá,
Você não obedece. Ensina, mas não pratica. A tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, a tua circuncisão só vai servir para dizer que você é judeu. Mas diante de Deus não vai ter valor nenhum, porque você não cumpre Torá. É isso que Paulo está dizendo. Agora, preste bem atenção. E a incircuncisão? Se, pois, é o verso 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da Torá, veja bem, se o incircunciso, o goi, o não judeu, guardar os preceitos da Torá, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Isso aqui é muito importante. Veja bem, se o gentil, o não judeu, guardar a Torá, o que vai acontecer? Ele vai ser visto como circunciso. Oh, mas que isso? Ele não é circuncidado? Como é que ele vai ser circunciso? Circunciso de coração. Nós vamos ver nos próximos programas a importância da circuncisão do coração, que é outra coisa. Nós não podemos misturar as duas coisas. Embora tenha o mesmo nome, circuncisão, uma é a circuncisão do prepúcio, da carne, cujo objetivo é marcar, é identificar uma pessoa para o resto da vida, como judeu. Agora, obviamente que uma circuncisão, ela precisa ser realizada de acordo com as normas do nosso povo. Precisa ter ali a bênção, enfim, uma série de coisas, para que ela seja válida. Senão ela é apenas uma postectomia, ou uma operação de fimose. Ela tem que ser válida para ser considerada circuncisão. Vamos entender isso. Então, o que Paulo está dizendo? Se aquele que é incircunciso, que é gentil, guardar os preceitos da Torá, não, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Será. Então, se o gentil cumpre, aí veja bem a importância. Muitas vezes a pessoa ensina que o gentil não precisa cumprir Torá. Não, o gentil não precisa. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que o gentil não precisa cumprir Torá. Paulo está dizendo que se o gentil cumprir, então é necessário cumprir. É necessário cumprir. Ah, mas então tá de acordo com os Gálatas lá, que queriam exigir cumprimento da Torá pelos gentios? Bom, nós vamos chegar lá nesse ponto. Tranquilos, fiquem tranquilos, que nós vamos chegar nessa questão dos Gálatas, da aplicação da circuncisão em cima do gentio. Nós vamos chegar nesse tema. Mas, de acordo com Romanos 2, o texto diz que se o gentil guarda a lei, os preceitos da lei, da Torá, que ele será considerado como circuncisão. É isso que o texto está dizendo. É uma pergunta, não será porventura reputado como circuncisão? Se ele guarda os preceitos da Torá? Ah, Rav Shai, mas se ele guarda os preceitos da Torá e ele não foi circuncidado na carne? É por isso que eu disse, vamos por partes. Eu vou explicar isso. E, verso 27, Romanos 2, 27. E a incircuncisão que, por natureza o é, se cumpre a Torá, se o incircunciso cumpre a Torá. É possível um incircunciso cumprir a Torá? É possível. É possível, telespectador. Um incircunciso cumprir a Torá é possível. Claro que aí é o que eu falei antes, que ele tem que aprender
ouvir, aprender, temer e obedecer. O gentil, ele vai ter que passar por esses 4 passos para ele estar cumprindo a Torá. Ele não vai cumprir a Torá assim, lendo a Bíblia, simplesmente lendo a Bíblia, vai cumprir a Torá. Não vai. Ele tem que passar por essas etapas. Tá? Mas Paulo disse que e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a Torá, então é possível cumprir, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da Torá? Veja bem, o incircunciso, o gentil, obediente a Deus, temente a Deus, conhecedor da Torá, cumpridor da Torá. Só não tem a circuncisão ainda, a física. A física. A do coração ele tem, ele só não tem a física. Porventura não te julgará a ti, que és circuncidado, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Entenderam? Não é que o gentil vai ficar julgando o judeu, não. É que o fato dele estar cumprindo a Torá, veja bem, vamos esclarecer isso. O fato dele estar cumprindo a Torá já é um julgamento. Um judeu que não cumpre a Torá vai olhar naquele gentil e vai falar, escuta, mas você cumpre a Torá, você guarda as festividades, você guarda a pureza familiar, você come comida kosher? Sim, eu faço tudo isso. Ele vai se sentir envergonhado. Ele vai se sentir julgado pelo gentil que cumpre a Torá. Tá vendo? Não é que o gentil vai apontar o dedo para ele, não. Pelo testemunho desse gentil, ele vai julgar aquele que é circuncidado na carne, mas que não cumpre a Torá. Continue conosco em nossos próximos programas. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom.